A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora, nessa lição, a gente vai se aprofundar em um tema muito importante, que é sobre a questão do Reino de Deus. Esse tema ele é importante para todo cristão. Todo cristão precisa entender o que é o reino, porque nós já participamos desse reino. Esse reino ele tem uma dimensão atual, presente, que nós já vivemos nele. E também tem uma dimensão futura escatológica. E aqui nessa aula a gente vai estudar todas essas dimensões. A gente vai apresentar aqui de fato o que é o reino. Então no tópico 1 a gente vai definir o que é o reino de Deus. A gente vai apresentar aqui as definições, as passagens bíblicas explicando o que é o reino de Deus, que Deus reina soberanamente sobre tudo que existe, sobre todo o universo. No tópico 2, a gente vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino. Então, a gente vai mostrar aqui que o reino é uma dimensão presente, que nós já estamos nesse reino e que também é uma realidade futura. Então, esse tópico 2 aqui vai falar dessa questão de nós já vivemos no reino, mas ao mesmo tempo estamos esperando a consumação final desse reino. No tópico 3, a gente vai falar sobre a igreja no contexto do reino de Deus. A ideia do tópico 3 é mostrar que igreja e reino são diferentes, são distintos. Então a gente vê por aí alguns dizendo que é a mesma coisa. A doutrina católica vai fazer essa afirmação, que a igreja é igual ao reino. Então pertencer à igreja é pertencer ao reino, e pertencer ao reino é pertencer à igreja, ou seja, uma coisa implica na outra. No entanto, nós discordamos dessa interpretação católica. Nós vamos apresentar aqui a igreja como uma expressão do reino, ela participa do reino. No entanto, o reino de Deus é muito mais amplo. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu aprendi muito estudando essa lição. Eu quero convidar você também a aprender aqui comigo, para que nós possamos juntos acompanhar esta aula. Eu peço perdão aos irmãos que acompanham o EBD em Foco e sabem que a gente sempre posta no começo da semana essa aula. No entanto, eu já estou gravando essa aula na quarta-feira. Eu tive alguns probleminhas porque eu viajei, eu também fiquei gripado, a minha garganta não está boa, não melhorei 100% ainda, talvez o áudio nem fique tão bom assim. O microfone que eu estou gravando também é um microfone reserva, não é o oficial, então tudo isso atrapalha um pouco, mas não impede de fazer a aula. Então eu peço perdão àqueles que sempre estão esperando a aula no começo da semana. Nessa semana não teve como, mas eu peço oração aí dos irmãos para que a gente possa continuar produzindo esse material e publicando aí toda semana no YouTube, no EBD em Foco, e também o slide em PowerPoint. O slide ele foi postado segunda-feira, segunda-feira de manhã já estava na plataforma. Então assim, quem usa o slide na igreja e acessa o slide do EBD em Foco já pegou o slide logo no começo da semana. O nosso slide ele é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, você pode modificar se você quiser. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD, então desde 2016 a gente produz esse material, já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles. Então acesse a plataforma ebdfoco.com e conheça o nosso material. Nós temos uma equipe de qualidade que trabalha toda semana para produzir esse material. Então assim, você acessando o EBD em Foco, você vai ter acesso aos slides de adultos e jovens, vários bônus como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Isso aqui faz parte do plano de assinatura do EBD em Foco. Quem é assinante, acessa esse material. Mas os nossos subsídios em vídeo, áudio e PDF são totalmente gratuitos, além de vários cursos gratuitos que a gente tem na plataforma. Então acesse ebdemfoco.com e só lembrando do nosso número de telefone, que tivemos um problema nesse que termina com 2869 e estamos usando esse outro, que é 0220. Mas assim, se você acessar o site, lá vai estar todas as informações que você precisa para falar conosco. Vamos para o texto áureo que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos para a verdade prática, que diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então a gente já estudou sobre essa questão da missão da igreja. Na verdade, a gente tem a missão de Deus, que a igreja participa dela. A missão de Deus é resgatar a humanidade do pecado. Esse foi o tema da nossa revista anterior. Então, a gente já estudou bastante sobre isso. Eu acredito que todos que acompanham aqui o EBD em Foco ou a EBD da sua igreja já estão conscientes desse tema que foi estudado na revista anterior, que é a pregação do Evangelho, é pregar a mensagem do reino, e a igreja participa dessa missão. Bem, vamos avançar aqui agora, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Marcos 1, de 14 a 17. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente volta nessa leitura, uma leitura muito importante que tem paralelos também no Evangelho de Mateus e de Lucas. Vamos para a introdução, que diz assim:
A Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Aqui nessa lição, nós vamos ler algumas passagens bíblicas que confirmam o que já está aqui na nossa introdução, né? Que Deus é um rei soberano, ele reina sobre o universo, ele reina sobre tudo que existe. Nada foge do controle de Deus. E a ideia é mostrar aqui como que a igreja se relaciona com o reino de Deus, né? Fazer esse estudo, né, para que nós possamos realmente compreender de fato o que é o reino de Deus, qual é a natureza desse reino e como que nós estamos inseridos nele. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. Então a gente vai estudar sobre esse reino, o reino que nós participamos, o reino que é um reino universal. Deus reina de maneira soberana, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo nesse reino e somos independentes, ou seja, somos livres para agir. Então é uma lição bem profunda, uma lição que vai falar da nossa vida cristã prática. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então a igreja participa do reino, ela é distinta do reino, ela não é igual ao reino. No entanto, a igreja tem a missão de apresentar para o mundo esse reino, como que é esse reino. Então a igreja ela está inserida e tem um papel muito importante dentro do reino de Deus. Tópico 1. A natureza do reino de Deus. 1.1. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra, Salmo 47:7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, Daniel 4:25. A gente vai ler mais algumas passagens de Daniel daqui a pouco, e essa passagem de Daniel 4:25 está naquele contexto que Nabucodonosor meio que se transforma em um animal, né? Então ali Deus mostra para Nabucodonosor que ele é soberano, ele reina sobre todas as coisas. Então a gente tem que ter consciência disso. O universo, por maior que ele seja, ele é uma criação de Deus. Então o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Ele domina sobre tudo, não somente sobre a terra, mas sobre todo o universo. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. O reino de Deus é universal, porque nada escapa do seu domínio. Ele tem domínio sobre tudo, sobre todos os acontecimentos, sobre todas as coisas. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel 4:35 está escrito assim, ó: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então assim, Deus governa sobre tudo, sobre todas as pessoas, e aqui ele diz que ele opera com o exército do céu, ou seja, sobre os seres angelicais também, sobre tudo que existe no mundo material, no mundo espiritual. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então assim, tudo que existe nesse mundo foi estabelecido por Deus, foi dado por Deus. Ele que dá sabedoria, ele que dá inteligência, é ele que determina todas as coisas. Mesmo o ímpio que não serve a Deus, que tem algum conhecimento, alguma sabedoria, alguma inteligência, aquilo ali foi dado por Deus. Nada foge do seu domínio. 1.2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Aqui é uma afirmação da doutrina que nós cremos, que Deus criou todas as coisas e ele cuida de todas as coisas. Porque tem por aí uma doutrina, uma ideia que diz que Deus criou e abandonou a criação. Então Deus se torna mais ou menos uma necessidade filosófica. É um Deus que criou, porque o universo precisa de um criador, no entanto ele não cuida da sua criação. Isso é chamado de deísmo, que é o deísmo com D de dado. Já o que nós cremos, que Deus criou e cuida, ele interfere na sua criação, é chamado de
teísmo, com T de tatu. Então, o teísmo é o que a gente acredita, que Deus criou e exerce domínio sobre a sua criação. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Então, assim, Deus, para ser Deus, ele tem que ter o controle de tudo. Se ele não tivesse o controle, ele não seria Deus, ponto. É isso. Então, assim, o Deus que nós cremos, o Deus cristão, é esse ser todo-poderoso que é diferente do universo, ele está fora do universo, ele cria o universo, ele cria a vida, ele cria tudo que existe e ele controla todas as coisas e tudo está sob o seu domínio. E aqui o escritor da revista vai fazer uma observação bem interessante. Ele fala assim, isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. É porque assim, tem a questão do mal no mundo. E muitas pessoas vão falar assim, Deus causa todas as coisas, então ele causa o mal, ele produz o mal, então nós temos um Deus que é mal. Essa lógica ela não funciona porque assim, apesar de Deus ter criado todas as coisas e controlar todas as coisas e tudo está debaixo do seu domínio, nós somos criaturas livres para agir. E quando nós agimos de forma errada, contrário às coisas de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Então o mal entrou no mundo e nós fomos corrompidos. Tudo que tem de maldade nesse mundo, de desastre, de doença, tudo que existe de ruim nesse mundo é causado pelo mal e nós estamos compactuando com esse mal, porque nós somos corrompidos pela natureza pecaminosa. Nós praticamos vários pecados, erramos. Então assim, Deus ele é soberano, mas ao mesmo tempo nós somos livres. É um tema difícil, é um tema complexo. Os teólogos debatem sobre isso e ninguém chegou num consenso ainda. É bem complicado mesmo a gente chegar num consenso de como que funciona essa questão da liberdade humana e da soberania divina. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, nós somos livres para agir. Então assim, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque realmente a gente não vai chegar numa resposta final, mas que nós devemos deixar bem claro que Deus ele não causa o mal, ele não é um Deus mau. E eu recomendo você assistir uma aula do EBD em Foco da lição de jovens do trimestre anterior. Se eu não me engano, o título é Fé para crer que Deus não criou o mal. Lição 6, se não me falha a memória. Mas procura aí no canal do EBD em Foco, no site do EBD em Foco, uma aula do Melquisedeque, que grava a lição de jovens, que trata desse tema. Vai falar lá nessa aula que realmente o mal é por causa do pecado, não é Deus que causa o mal. Então vamos ver aqui, significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Então, mais uma vez, essa tensão, né? Não tem como a gente dizer que Deus perdeu o controle do mundo, que Deus foi pego de surpresa e tudo mais. Isso não existe. Deus é soberano e tudo está debaixo do seu domínio. Mas, ao mesmo tempo, nós temos permissão para agir. Assim, Deus domina sobre todos, como está no Salmo 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então nada foge do seu controle, ele tem domínio sobre todas as coisas. Isso é difícil de entender porque assim, nós somos criaturas finitas, limitadas, finitas no sentido assim, de que nós vivemos uma vida aqui muito curta e dentro de um contexto, de um mundo material manchado pelo pecado, com a nossa mente manchada pelo pecado, nosso corpo manchado pelo pecado. Então nós estamos muito limitados tentando entender a mente de Deus, que é algo totalmente superior. Então a gente nunca vai chegar a essa compreensão plena. Além do mais, Deus está fora do tempo. Ele não está inserido no tempo, limitado no tempo como nós. Ele está fora do tempo, uma existência, uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, apesar de todos os nossos esforços para compreender esse tema da questão da soberania divina e da liberdade humana, a gente nunca vai chegar numa compreensão plena. Talvez lá na eternidade nós tenhamos alguma ideia de como que isso funciona. Mas hoje, nas nossas limitações, principalmente por causa da natureza pecaminosa, nós não vamos compreender 100%. Mas a gente não pode deixar de fazer essa afirmação. Deus é soberano sobre todas as coisas, domina sobre tudo e sobre todos, e nós somos livres para agir. 1.3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Então assim, Deus escolheu um povo para ser rei sobre esse povo.
Então Deus reinava sobre a nação de Israel. Essa nação era para ser uma nação modelo. Deus tinha um propósito ali nessa nação. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre o seu antigo povo. Isaías 43:15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Então ali está uma nação que foi fundada por Deus, que Deus reina sobre eles, e Deus é soberano sobre a nação de Israel. Todas as decisões tomadas na nação de Israel deveriam vir de Deus, ou seja, o profeta deveria consultar Deus, o rei deveria consultar Deus, o sacerdote, enfim, toda a liderança de Israel tinha essa responsabilidade de só tomar uma decisão se consultasse primeiro o Senhor. Sabemos que nem sempre isso aconteceu, sabemos que eles falharam e erraram em muitos aspectos, né? Foi uma nação que era para ser uma nação modelo, mas não conseguiu fazer isso o tempo todo. No entanto, Deus reinava sobre eles. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, como está escrito em Êxodo 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, ou seja, separado. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, assim, ali tem um povo separado, santo, um povo sacerdotal, um reino que depende única e exclusivamente de Deus, o seu Criador. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essas nações e, por meio dela, todos os povos. Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim, ó, Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é Deus fundando, inaugurando a nação de Israel. Deus escolhe um homem, Abrão, que depois tem o nome mudado para Abraão, e a partir de Abraão, Deus faz uma grande nação. E essa grande nação foi a nação de Israel. Então a nação de Israel foi fundada por Deus, pelo próprio Deus, e Deus governou sobre eles. E a partir dessa nação, todas as outras nações foram abençoadas. Porém, isso se cumpriu apenas com o nascimento de Jesus, com a revelação do Messias. A ideia é que a nação de Israel fosse essa nação modelo, porque dela sairia o Messias. Entende? Deus está escolhendo um povo para, a partir desse povo, redimir a humanidade. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Davi, que por intermédio da sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja, Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então aquela promessa feita por Abraão, lá quando Deus chamou Abraão, ela se cumpre em Cristo Jesus, porque somente a partir de Jesus é que todas as nações da terra são abençoadas. A terra inteira é abençoada a partir da nação de Israel com o nascimento do Messias. Então essa promessa se cumpriu e assim surge a igreja, como nós já falamos logo na primeira aula, enfim, você que está acompanhando já viu isso aí, que a igreja ela é inaugurada por Cristo, é a união de todos os povos. Então todos os povos alcançam salvação, alcançam misericórdia, alcançam perdão dos pecados em Cristo Jesus. Somente com a revelação de Cristo é que começa a igreja. Deus trata agora com a igreja. Tópico 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. 2.1, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Então, assim, Jesus, ele começa a pregar o evangelho e ele já começa a dizer para o povo que o reino de Deus já começou. O reino já foi inaugurado. O reino começa agora, o reino está aqui, o reino é presente. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Mateus 12:22 diz assim, ó, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então aqui Jesus está andando por aquela região, e está pregando o evangelho do reino, e está realizando milagres. Vamos avançar aqui, ó. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul.
Então, Mateus 12, 24, os fariseus vão chegar lá e acusar Jesus, né, que Jesus está fazendo milagres por um poder demoníaco, né, nesse sentido. A resposta de Jesus foi reveladora. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, eu não estou operando isso aqui por um espírito maligno, mas eu estou operando pelo Espírito de Deus. E se eu estou fazendo isso pelo Espírito de Deus, é porque chegou a vós o reino de Deus. Então aqui Jesus já começa a mostrar a manifestação do reino de Deus no nosso meio. O reino de Deus, ele já está manifestando. Nessas palavras do Senhor vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Então o reino de Deus é aqui e agora. Ele já começou. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Então a gente precisa definir o seguinte: Deus reina sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre tudo que existe. Porém, para você participar desse reino, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se inserir no reino através do arrependimento dos pecados. Quando Jesus fala sobre o reino, ele fala sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Vamos avançar aqui para ver isso. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado, Mateus 3,2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui eu não vou fazer distinção de reino de Deus e reino dos céus. Eu sei que os teólogos da Assembleia de Deus gostam de fazer essa distinção, uma boa parte dos teólogos dispensacionalistas. Eu sou dispensacionalista, mas eu não gosto de fazer essa distinção. Eu acho que ela não faz sentido. É uma confusão e eu prefiro entender que Mateus usa reino de Deus e reino dos céus como a mesma coisa. Nós temos várias passagens bíblicas que vão afirmar isso aí. Alguns gostam de dizer, só para abrir um parênteses aqui rapidinho, o que uma boa parte dos teólogos assembleianos gostam de afirmar é que reino de Deus é algo presente, reino dos céus é algo futuro. Então Deus ainda vai inaugurar o reino dos céus, mas nós já vivemos no reino de Deus, e aí eles começam a interpretar uma parábola de uma forma, outra parábola de outra forma. Enfim, eu acho uma confusão, eu não vejo essa distinção dentro das Escrituras, eu vejo que ela não salta das Escrituras, acho meio que uma forçação de barra fazer essa interpretação. Então eu vou usar na minha aula reino de Deus e reino dos céus como a mesma coisa, e parece que o escritor da revista também está fazendo isso, principalmente nessa parte aqui. Então, Jesus está falando o quê? De arrependimento. Vocês têm que se arrepender, porque somente mudando de vida é que vocês vão participar desse reino. Então, participar do reino significa que você vai abandonar a sua vida de pecado, você vai agora adorar a Deus, servir a Deus, viver para Deus. Então, o crente verdadeiro, o crente salvo em Cristo Jesus, ele já vive no reino de Deus. Ele já vive numa dimensão diferente. Ele já vive em algo totalmente contrário ao mundo, porque o mundo é no pecado, é longe de Deus, e o reino de Deus é luz, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então, assim, viver no reino é viver uma vida de santidade. Viver no reino é reconhecer que teve seus pecados perdoados e que agora nós temos um rei sobre nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Ou seja, nós que somos salvos em Cristo Jesus já vivemos no reino de Deus, já vivemos no reino diferente, onde reina paz, alegria, amor. É isso que acontece no reino de Deus. O mundo vive na desgraça, no pecado, só coisa ruim, mas no reino de Deus só tem coisa boa. Então nós já participamos desse reino. Tópico 2.2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17:20 diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então Lucas, ao registrar essas palavras de Jesus, ele está deixando bem claro aqui para nós e para todos os leitores que o reino de Deus já foi inaugurado, o reino de Deus já aconteceu, que é Jesus Cristo. Ou seja,
a presença de Jesus marca a inauguração do reino, e essa presença, esse reino, é um reino espiritual. Os fariseus estavam preocupados, querendo um Messias que fosse um rei, né, que chegasse, sei lá, com a carruagem, com a coroa, expulsasse os romanos da região e estabelecesse ali a nação de Israel novamente como uma nação, né, que dominasse sobre as outras, enfim. Então essa era a expectativa deles, desse Messias, né, que realmente trouxesse uma libertação política para Israel. E Jesus, ele inaugura o reino espiritual, um reino muito superior a esse reino político que eles estavam esperando. Então o reino de Deus, ele já começou, ele está entre vós. E quem participa desse reino é quem se arrepende dos seus pecados. Então a gente já falou sobre isso. Quem se arrepende dos seus pecados, quem crê em Jesus como Salvador, já está participando desse reino. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Vamos ler Romanos 14:17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então assim, viver no reino de Deus é viver em paz, alegria, justiça, virtude, ou seja, um comportamento de quem realmente serve a Deus. Porque assim, as regras do reino de Deus não são dadas pela Constituição, pelas leis humanas. As regras do reino de Deus foram dadas por Cristo no Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo que tem que dizer como que nós devemos nos comportar no reino de Deus. Então assim, o nosso comportamento, o nosso agir, as nossas atitudes, elas são diferentes. Por quê? Porque nós vivemos no reino de Deus. É o reino que vai ditar as regras. A gente pode citar aqui a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela vivia de acordo com as regras do reino, não de acordo com as regras da sociedade daquela época. Então, cada congregação tinha ali os seus problemas, mas os seus problemas eram resolvidos entre eles. Eles sentavam, conversavam e tomavam a decisão e não precisavam recorrer às leis humanas. A maneira correta de viver a vida cristã é assim, é olhar para o Evangelho. O que o Evangelho diz acerca desse tema na minha vida? Como que eu faço? Que decisão eu tomo? Como que eu vou agir com meu irmão? Então a igreja primitiva, logo no início, que eles sofriam bastante com a pobreza, com a miséria, a desigualdade social, ali muita opressão do Império Romano, eles chegaram à decisão de vender o que tinham e distribuir entre os irmãos para que todos tivessem ali o que comer, até mesmo porque eles esperavam Jesus voltar naquela época e a expectativa deles é que é melhor a gente estar unido aqui, vivendo bem, do que estar preocupado com bens materiais. E outras igrejas tiveram outras realidades, outros problemas. Paulo chega a falar para, se eu não me engano, a igreja de Corinto, que eles deveriam resolver os seus problemas jurídicos sem precisar ir ao tribunal. Entre eles, isso é interessante, né? A gente vê hoje, muitas vezes, dois crentes no tribunal, enfim, contratando advogado. Não vou dizer que isso é pecado, é errado, não é isso. Porém, se nós pensássemos melhor e colocássemos em pauta as coisas do reino de Deus, conseguiríamos resolver os nossos problemas sem precisar ir até um tribunal. E, enfim, eu posso até dar um outro exemplo aqui, que é com relação a trabalho. Vamos falar de relações trabalhistas aqui. Tanto de um empregado, do ponto de vista do empregado, quanto do ponto de vista de quem é patrão, né? Quem tem uma empresa e tal, tem um funcionário. Então, assim, eu vejo por aí muitos funcionários, né, que estão agindo de acordo com os padrões humanos e não de acordo com o Evangelho. Muitos crentes, tá? Eu vou colocar aqui crentes, tá? Que estão agindo de acordo com os padrões humanos. E quando Paulo fala sobre esse tema, lá em Efésios capítulo 6, ele vai falar assim: vós servos, servi ao vosso Senhor como se estivesse servindo o próprio Senhor Jesus. E claro que as relações trabalhistas naquela época era diferente, né? Era servo e senhor. Então era a relação de escravidão, mas eram as relações trabalhistas daquela época. Trazendo para o contexto de hoje, a gente pode fazer um paralelo e colocar aqui, né, um patrão e um empregado. E da mesma forma, o patrão daquela época, que era o senhor, dono do escravo, ele, de acordo com a lei humana, ele poderia bater naquele escravo, ele poderia vender aquele escravo, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas Paulo chega para eles e fala assim: olha,
Você que é senhor, respeite o seu servo. Você que é senhor, não ameace o seu servo, porque vocês dois têm um Senhor que está no céu. Então, assim, Paulo traz uma visão totalmente diferente da lei da época. Ou seja, vocês vivem no reino. Vocês têm agora as regras do reino. Esqueçam as regras humanas e vivam as regras do reino. Da mesma forma, para os dias de hoje, alguém pode chegar e falar assim, eu tenho uma empresa e eu tenho um trabalho aqui na minha empresa que o salário é R$2.000. Porém, tem uma crise, as pessoas estão passando fome, eu vou pagar em 1.000. Se quiser trabalhar por 1.000, que venha. Entende? É errado do ponto de vista humano? Não. A lei permite ele fazer isso? Permite. Vamos simplificar aqui e colocar assim, salário mínimo. Tá? Eu poderia pagar 2 salários mínimos e eu vou pagar somente 1 salário mínimo. Tá passando fome mesmo, vai ser só 1 salário mínimo se quiser. Essa é a visão humana. A visão do Evangelho vai levar em consideração que aquele trabalho é um trabalho de 2 salários mínimos. Então o correto é pagar 2 salários mínimos. O trabalhador é digno do seu salário. Mas enfim, o mercado e tal, vamos fazer o que é correto. Pode parecer um exemplo simples, ou alguém pode até discordar de mim, mas assim, eu estou querendo dizer que todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, seja como funcionário, seja como patrão, seja como funcionário público, seja como for, tem que levar em consideração o Evangelho. Tem que levar em consideração que nós vivemos no reino e que seguimos as regras do reino, não as regras humanas. Vamos avançar aqui. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico da igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Então aqui só para a gente concluir que o reino de Deus está presente hoje e nós já participamos dele. Tópico 2.3, o reino de Deus como uma realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Então assim, a gente está esperando o reino de Deus se consumar na sua integralidade. Então a gente está esperando realmente Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, depois vai ter aí a consumação final de todas as coisas, Nova Jerusalém, enfim. Então a gente está esperando esse aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele fala assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, todos aqueles que querem permanecer nos seus pecados, que não se arrependeram e que não mudaram de vida, vocês não vão herdar o reino de Deus. Vocês não participam desse reino hoje e nem vão participar desse reino no futuro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Ou seja, o reino de Deus ele vai se manifestar de forma plena no futuro, mas hoje nós já vivemos esse reino. A gente tem que antecipar as bênçãos eternas para os dias de hoje. Na eternidade, nós vamos viver em harmonia plena, completa com Deus. Então, nós já temos que buscar essa harmonia hoje. Na eternidade, nós vamos viver em harmonia plena e completa com o nosso irmão, com o nosso próximo. Então, a gente antecipa essa bênção para hoje. Na eternidade, não vai ter doença. Deus já cura hoje. Na eternidade, vai ter alegria, paz do Espírito por toda a eternidade, para sempre. Nós já antecipamos isso para hoje. Ou seja, nós já podemos viver hoje algo que será pleno, completo lá na eternidade. O milênio, o reino de 1000 anos sobre a Terra, faz parte da dimensão futura do reino de Deus. O milênio já é um avanço com relação ao que nós temos hoje, porém, não é a perfeição. A perfeição só vem depois com a Nova Jerusalém, algo que vai ser depois da consumação de todas as coisas.
Ah, Epson, quero aprender mais sobre o milênio, quero estudar mais sobre escatologia. No EBD em Foco nós temos aula sobre escatologia, vou deixar na descrição do vídeo link para você assistir a aula sobre escatologia. Vou mandar no grupo também, a gente tem vários grupos, você pode entrar nos nossos grupos, aí na descrição do vídeo tem um link. Enfim, a gente tem muito material de várias formas aí de escatologia, tanto material em PDF, como PowerPoint, como vídeo. Você pode ministrar na sua igreja com slide em PowerPoint. Quem é assinante do EBD em Foco acessa também os slides de escatologia, um conteúdo de excelência que nós temos na nossa plataforma. Vamos lá, tópico 3, a igreja no contexto do reino de Deus. 3.1, a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Ou seja, igreja e reino são diferentes. Né? Igreja é igreja, reino é reino. Só que a igreja está inserida dentro do reino. O reino é algo muito mais amplo, mas a igreja participa dele. Então a gente não pode dizer que um é igual ao outro. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Entra aqui essa questão de nós entendermos que a antiga aliança lá não faz parte da igreja. A igreja foi inaugurada na nova aliança. Mas quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando de tudo, de algo muito mais completo e mais amplo. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Testamento. Então lá no Antigo Testamento já tinha o reino de Deus, as pessoas já participavam do reino de Deus. Alguém pode falar assim, mas e esse reino que Jesus inaugurou, esse reino que Jesus chegou e falou assim, aqui está o reino de Deus. Ali a gente tem somente uma expressão mais profunda, mais completa, plena do reino de Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a gente tem um entendimento mais completo. No entanto, na antiga aliança, as pessoas também eram salvas em Cristo. A salvação no Antigo Testamento era pela fé. Era no Messias que um dia viria. Então eles olhavam para frente, para esse Messias que um dia vai se revelar. E a expressão do reino no Antigo Testamento era a nação de Israel. Então as pessoas, no caso, participavam da nação de Israel e ali elas participavam do reino de Deus, estava sob o domínio de Deus. Esse reino, ele toma uma expressão diferente, muito mais plena e completa, ou seja, o nosso conhecimento do reino, a revelação desse reino em Cristo Jesus se torna muito mais ampla. Nós temos o conhecimento mais profundo, mas ele já existia na antiga aliança. Assim como debaixo do antigo pacto, em que Israel era a comunidade do reino, como diz em Êxodo 19, 5 e 6, a gente já leu essa passagem anteriormente, vamos ler de novo, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Observe que para participar dessa nação santa, dessa nação sacerdotal, tinha que ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos, guardar o conserto de Deus. Isso era determinante para participar do reino. Não é muito diferente do reino hoje, né? Continuando aqui, a igreja é a comunidade do reino no novo pacto. 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente já estudou essa passagem aqui nas lições anteriores, a gente já falou detalhes dessa passagem, que hoje Deus trata com a igreja. A igreja é o povo de Deus. 3.2, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Efésios 1,10 diz assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então aqui a gente já tem uma confirmação de algo que já tratamos também em aulas anteriores, que a igreja foi planejada por Deus e em Cristo nós temos a união de todas as coisas. E, enfim, ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Então a igreja não foi um improviso, não foi um remendo, não foi algo de última hora.
Deus já tinha a igreja em mente desde a eternidade. Ela foi projetada e planejada, é a eleita de Deus. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós somos o quê? Eleitos desde a eternidade, segundo a presciência de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Então, assim, nós, hoje, como igreja, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar o reino de Deus, de fazer com que a humanidade conheça o reino de Deus. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades, por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Então, assim, como que o mundo vai saber que existe um Deus, que existe um Salvador, que tem um reino espiritual que eles podem participar? Como que isso vai acontecer? Através da pregação do Evangelho feito pela igreja. Então a igreja tem esse chamado. A igreja tem que pregar o Evangelho, levar essa mensagem, a mensagem do reino, para que todos possam ter conhecimento dela. 3.3. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Vamos ver Atos 19:8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então o que Paulo fazia? Pregava o reino de Deus. Ele apresentava para as pessoas um estilo de vida diferente, um comportamento diferente. Tudo isso baseado em Cristo Jesus. Então a pregação do Evangelho é pregação do reino de Deus. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus, Atos 20:25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, Paulo passou 3 anos em Éfeso pregando o reino de Deus. Foi isso que ele fez o tempo todo, apresentando um estilo de vida diferente, um comportamento diferente. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, Atos 28:31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Observe que a Bíblia está falando o tempo todo do reino de Deus. Os evangelhos falando do reino de Deus, Atos dos Apóstolos, reino de Deus, as cartas, reino de Deus. E poucas vezes a gente vê na igreja alguém pregando explicitamente a questão do reino de Deus. Eu acho que falta, assim, no nosso meio, um pouco mais de cuidado no ensino bíblico, de falar de temas que são importantíssimos, temas fundamentais. Eu acho que nós, professores de EBD, temos essa responsabilidade, né? E fica aqui o alerta, porque pregar o reino de Deus é algo que nós estamos fazendo o tempo todo, mas a gente tem que deixar isso mais explícito, porque eu acho que quando a gente fala a palavra reino de Deus, a gente apresenta algo assim diferente. Olha, você vai viver numa dimensão diferente, você vai viver um comportamento diferente. Porque a pessoa que disse que se converteu e continua vivendo a mesma vida do mesmo jeito, a gente pode confrontar ela e falar assim, bem, você está no reino, porque assim, quem está no reino não tem esse comportamento. Os súditos do reino vivem de maneira diferente. Falar do reino é a nossa missão. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Seria interessante você ler toda essa passagem do capítulo 2 de Tiago para entender melhor o contexto, mas só fazendo uma observação sobre essa questão de ser herdeiro do reino. Porque assim, herdar significa que você também é dono. Você também participa ali dele, não somente como um convidado qualquer que pode ser expulso a qualquer momento. Não, você é herdeiro do reino de Deus. É algo muito profundo. E é isso que nós somos. Nós somos herdeiros do reino. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Ou seja, a igreja tem que entender o que é o reino. Como que é o reino de Deus? O que é o reino? Estudar mais sobre esse tema. Nós temos que pregar mais e ensinar mais esse tema. Então a igreja precisa ter uma visão de reino para que a missão da igreja seja cumprida.
Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Então a igreja começa a pregar outras coisas, começa a pregar prosperidade, começa a pregar política, começa a pregar outras coisas e esquece do reino de Deus. Então a mensagem do reino é a mensagem principal que tem que ser pregada na nossa igreja. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo, João 18:36. Então ele não é desse mundo. Se não é desse mundo, é de onde? É de um mundo espiritual, de algo muito superior, de algo que já aconteceu, mas que um dia vai se revelar lá no fim escatológico de forma muito mais profunda e plena. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então aqui a gente tem uma conclusão que resumiu tudo que a gente estudou, né? A igreja não é o reino, ela não é idêntica ao reino, mas ela participa do reino, é um instrumento presente no reino que vai herdar o reino, e a igreja tem como missão levar a palavra do reino para que todos tenham conhecimento dessa palavra. Então tenha isso em mente, você vive no reino de Deus, e pelo fato de viver no reino de Deus, o seu comportamento é diferente, a sua fala é diferente, o seu agir é diferente, porque as regras do reino não são as regras humanas. As regras do reino são as regras de Jesus. É o Evangelho, é a pregação de Jesus. Leia Sermão do Monte. Ali você vai ver o resumo das regras do reino. O que Jesus quer que nós façamos, o nosso comportamento. Tudo está registrado nas suas palavras. Amém? Então aqui a gente chega no final da aula. As perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Só lembrando aí que nós temos os slides em PowerPoint de adultos e jovens, vários bônus. Então acesse a nossa plataforma ebdenfoco.com. Tenho certeza que você vai aprender muito, vai acessar muito material de qualidade na nossa plataforma. A paz do Senhor, até a próxima aula.